Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Fernanda Bragato. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa que abordou uma visão não eurocêntrica sobre a centralidade da pessoa humana na Constituição brasileira. Bom, professora, agora nós queremos saber quais resultados, então, a senhora alcançou a partir da pesquisa realizada. Então, o principal resultado foi justamente verificar que a centralidade da pessoa humana na Constituição brasileira, ela não se dá simplesmente pela inserção do Brasil dentro de uma tradição justnaturalista moderna europeia, né? E então o não eurocêntrico, né? Essa visão não eurocêntrica é justamente mostrar que a tradição de direitos humanos, ou pelo menos a tradição da construção da ideia de direitos humanos, ela é um processo que envolve múltiplas influências, múltiplos processos, né? Que não podem ser simplesmente resumidos à influência do ideário liberal individualista da modernidade. E aí, com o pensamento pós-colonial que eu utilizo, com o pós-colonialismo que eu utilizei para pesquisar a tese, isso me permitiu uma outra visão, uma outra leitura sobre o fenômeno da modernidade. A modernidade não como um fenômeno meramente intra-europeu, mas um fenômeno global do qual participaram, né, todas as culturas do mundo. E ver como foram importantes as ideias cunhadas nesse mundo, nesse outro lado do mundo moderno, que é o mundo colonial, na medida em que a modernidade é marcada pelo colonialismo, né, pela expansão da dominação da Europa pelo resto do mundo, e como foram importantes as lutas políticas por reconhecimento de direitos justamente dos povos colonizados, né? E que hoje, na verdade, acaba tendo uma identificação muito grande com o próprio conceito de minoria, com aqueles grupos vulnerabilizados que não têm acesso pleno a direitos humanos, justamente porque não são reconhecidos como seres humanos plenos, né? E toda a história do colonialismo mostra muito isso. Como a Europa conseguiu, ao mesmo tempo, construir toda uma teoria, uma legislação de direitos humanos e, ao mesmo tempo, violar os direitos humanos do resto da população do mundo, né? Dos indígenas, dos negros africanos que foram escravizados, etc. Então, como esses membros da espécie Homo sapiens não se incluíam na categoria de humanidade, né? E como ainda hoje é difícil para tantos grupos minoritários se incluírem na categoria de humanidade e terem os seus direitos reconhecidos. Então, mostra um pouco, como a ideia era fazer uma genealogia do conceito de pessoa na Constituição, eu trago essas contribuições, né, desse lado invisível da modernidade, digamos assim, para a construção da ideia de direitos humanos que está na Constituição de 88. Então, eu desafio um pouco essa visão eurocêntrica de que direitos humanos são uma ideia cunhada e amadurecida e exportada pela Europa moderna. A gente vive num momento que se fala muito sobre direitos humanos, né, professora? Então, como é que a senhora vê também a contribuição desse trabalho para a realidade da nossa sociedade hoje? Exato. A minha tese, ela teve, do ponto de vista acadêmico, ela traz uma contribuição importante, que é o pós-colonialismo e também a descolonialidade para dentro da pesquisa em direito, né, que é algo não muito comum no direito. E em termos sociais, essa pesquisa ela tenta mostrar que direitos humanos não são uma ideia exótica à tradição brasileira, né? Que direitos humanos não é um produto de importação e que direitos humanos tem a ver com a plenitude, a eficácia dos direitos humanos tem uma relação muito forte com o reconhecimento da condição de sujeito de direitos. E, na verdade, quando nós temos experiências como discurso de ódio, como racismo, como xenofobia, como não reconhecimento de direitos indígenas, por exemplo, isso tudo parte do pressuposto de que nós não reconhecemos, ou as parcelas dominantes da sociedade não reconhecem determinados sujeitos ou determinados grupos como plenos sujeitos de direito, como humanos ou como pessoa humana, né? Então, isso traz uma discussão interessante, né, para toda a luta de direitos dos grupos minoritários, né, minoria aqui entendido não como um conceito quantitativo, mas um conceito qualitativo de ausência ou debilidade de poder, né, e como isso está ligado então a esse insuficiente reconhecimento da condição de pessoa humana
desses sujeitos, muito embora, abstratamente, a ideia de pessoa humana seja central na nossa Constituição. Então, mostrar que simplesmente o fato dessa abstração, ela não é necessária para o efetivo reconhecimento de direitos. É necessário que os grupos se articulem em busca da afirmação da sua humanidade, da sua condição de pessoa. Porque, de fato, embora abstratamente todo ser humano seja pessoa, o que acontece é que, plenamente, quem é pessoa é o homem branco, heterossexual, cristão, rígido física e mentalmente. Quer dizer, todos aqueles que não se encaixam nesse padrão sofrem, de certa forma, alguma dificuldade de acesso a seus direitos, né? Ou sofrem discriminação, e a discriminação é o fato gerador de muitas violações de direitos humanos. Professora, a defesa da sua tese aconteceu em 2009, depois disso, como é que foram os passos, então, da sua trajetória acadêmica? Então, quando eu defendi, eu já era professora do curso de Direito da Unicinos, e a partir daí, em 2010, eu fui incorporada ao programa de pós-graduação em Direito e desde então eu exerço as minhas funções no programa, né, como docente pesquisadora e venho, então, orientando dissertações. A partir desse ano eu passei a orientar teses também. E em 2012 eu fui para o pós-doutorado em Londres novamente, para dar um impulso justamente a essas pesquisas que tinham começado na tese, né? Porque agora eu estou te falando aqui de uma forma mais clara, porque depois da tese, de fato, eu dei continuidade para esses estudos, né? Eu estou aprofundando aquilo que eu trabalhei na tese. Então, a tese não ficou lá guardadinha e eu dei início para uma outra pesquisa. Eu ainda desenvolvo, né, uma pesquisa muito relacionada àquilo que a tese representou. Porque como eu fui para Londres e lá eu descobri, digamos assim, esse referencial teórico, isso aconteceu um pouco tarde no processo de pesquisa. Então, a tese ela ficou um misto, né, de duas visões, uma visão hegemônica e uma visão contra-hegemônica de direitos humanos. E aí, o que eu venho fazendo agora na minha pesquisa é trabalhar essa visão contra-hegemônica de direitos humanos, digamos assim. Então, essa caminhada na pesquisa ainda tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. Já fiz muitas produções relacionadas a esse tema também. Tenho orientado muitos trabalhos com relação a esse tema também. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua participação, pela presença. Sucesso para a senhora. Obrigada. Obrigada, até a próxima. E se você quer saber mais, a tese de doutorado de Fernanda Bragato está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até a próxima. Tchau.